nós estamos falando da festa da Páscoa judaica. Estamos falando de Pessach e esse texto está lá no livro de Êxodo. Eis o mar, atrás vem Faraó. Por que nos trouxe aqui Moisés a este lugar? Por que clamas a mim? Toca nestas águas. Moisés tocou e o mar se abriu e Israel passou. Você conhece este texto bíblico? Se você se lembrou desse texto bíblico, você deve já estar sabendo que nós estamos falando da festa da Páscoa judaica. Estamos falando de Pessach e esse texto está lá no livro de Êxodo ou Shemot, o livro do Antigo Testamento, que conta nada mais nada menos do que a saída do povo hebreu do Egito. Você quer saber isso e muito mais com detalhes desta jornada que nós comemoramos até os dias de hoje e também saber toda a sua simbologia e como o povo de Israel celebra esta festa hoje em dia? Se você quer, fique ligadinho aí neste vídeo porque ele está muito edificante, muito abençoador e eu tenho certeza que ele só vai agregar à sua vida. Vamos lá então? Vem comigo e vamos decifrar todos estes pormenores da festa de Pessach, que sem dúvida nenhuma é uma das mais importantes festas do calendário judaico. Muito bem, Brasil! Olha só então, nós vamos hoje falar de uma festa que é realmente uma festa tão fundamental, não apenas na parte religiosa do povo hebreu, mas também ela contém muitos elementos que estão inseridos na cultura do povo hebreu. Vem comigo então para você saber. Nós estamos falando então lá do livro de Êxodo. E o livro de Êxodo começa ali no primeiro capítulo dizendo que a narrativa diz que o povo de Israel, 70 famílias, foram até o Egito. O tempo passa, o faraó que estava no poder morreu, subiu um novo faraó, José também faleceu e a partir deste momento o povo hebreu começa a ser escravo no Egito e o povo fica ali debaixo de uma enorme servidão, mais de 400 anos e o povo não aguentava mais. A Bíblia fala que o povo clamou a Deus e Deus desceu para ver o clamor do seu povo e a partir de então começa um projeto para a saída do povo do Egito para o Êxodo, liderado por Moisés. Então, olha só, lá nos primeiros livros do Êxodo nos primeiros capítulos do livro de Êxodo está a história de Moisés. Moisés, ou Moshe, como nós falamos em hebraico, ele foi retirado das águas e foi entregue à filha de Faraó. Porém, a sua mãe, que se chamava Joquebede, e agora eu vou trazer para você aí uma revelação deste nome. O que significa Joquebede? Joquebede em hebraico se diz Yocheved e significa honra de Deus. Olha só, ela foi honrada por Deus porque ela foi nada mais e nada menos do que a mãe de Moisés, o legislador e o libertador de Israel. E ela era filha de Levi. Então, sua mãe fica aos cuidados ali de Moisés enquanto ele é pequeno, mas ele agora passa a ser parte então do palácio, ele passa a ser filho da filha de Faraó. E durante todo este tempo que ele está ali, nós podemos fazer uma divisão cronológica da vida de Moisés. E essa divisão cronológica da vida de Moisés, olha que interessante, ela tem influência até os dias de hoje em Israel. Aqui em Israel, quando uma pessoa faz aniversário, nós aí no Brasil dizemos felicidades, muitos anos de vida. Aqui nós não dizemos muitos anos de vida, nós dizemos Ad Mea Vesrim. O que significa Ad Mea Vesrim? Significa até 120. Por quê? 120 foram os anos de vida cronológica de Moisés. 40 anos que ele viveu no palácio, 40 anos no deserto, fugindo, e depois 40 anos liderando o povo para a saída do Egito, tá? Então, 120 anos a vida de Moisés. Moisés, no capítulo 3, ele precisa crer no seu chamado. E a Bíblia fala que ele se encontra com uma sarça ardente. O que é a sarça ardente? Era um arbusto, a sarça que no fogo ardia,
o fogo que não consumia. E ali Deus faz um chamado a ele, ele diz, olha, você vai ser o meu libertador, você vai guiar o meu povo, você vai tirá-lo do Egito. E quando nós estamos falando da saída do Egito, nós estamos falando da época dos faraós, nós estamos falando do império, um dos maiores impérios da antiguidade, as várias dinastias dos faraós, ou seja, Moisés não estava indo falar com qualquer um, ele estava indo falar com o dono do Egito. A propósito, o faraó tinha um status de Deus. Então imagine, ele estava ali na figura suprema do Egito pedindo o quê? Deixe o meu povo ir. E obviamente que Faraó se opõe, e essa oposição de Faraó, muitos eventos vão acontecendo ao longo dessa oposição de Faraó. Faraó, a propósito, significa, o nome Faraó significa casa grande, mas Moisés não desanima. Muitas são as provações que ele vai passar tanto com Faraó quanto com o povo de Israel, porque Faraó fica enfadado com Moisés e diz então para que se dobre os trabalhos forçados do povo hebreu. E nessa situação toda de oposição que eles estão vivendo, surge o quê? As 10 pragas do Egito. Vamos lá ver comigo as 10 pragas? Vamos ver se você se lembra de todas elas, para que a gente possa aí fazer a narrativa de uma por uma. Eu vou ler com você o livro de Êxodo, está lá a partir do versículo, ou seja, a partir do capítulo 7 até o capítulo 12, estão ali numeradas as pragas do Egito. Vamos ali ler comigo então, para você fazer essa lembrança das pragas que ocorreram ali no Egito. Muito bem, queridos, leiam aí comigo, olha só. A primeira praga, as águas do Nilo transformam-se em sangue. A segunda praga, as rãs espalham-se por toda a terra. A terceira, os piolhos infestaram a terra. A quarta, enxames de moscas infestaram toda a terra. A quinta, os rebanhos foram atingidos por uma peste. A sexta, úlceras infectaram os egípcios. Uma chuva de pedra destruiu os campos egípcios. A sétima, mas não a terra de Gósen, ou seja, a terra de Gósen era o acampamento do povo hebreu. A oitava, um enxame de gafanhotos infestou a terra. A nona, trevas cobriram a terra. E a décima, os primogênitos de todas as famílias egípcias morreram. Então veja, o que é a simbologia de Pessah, não é? Primeiramente, o nome, a etimologia de Pessah. Pessah vem de um verbo hebraico chamado lifsoar, que significa literalmente passar sobre. Porque o anjo do Senhor passou sobre a casa dos hebreus e não matou os seus primogênitos. Porque vocês se lembram o que Deus disse a Moisés? Diga ao povo que passe nos umbrais da porta o sangue do cordeiro. E assim, este será o sinal para que o anjo da morte ali não entrasse. Portanto, daí nasceu um outro costume judaico que é a mezuzá. Você sabe o que é a mezuzá? A mezuzá é um símbolo que fica ali nos umbrais da porta. Está escrito Shaddai nela, que significa Shomer Delatot Israel, aquele que cuida das portas de Israel, e o seu significado é de proteção. E o que significa mezuzá? Literalmente os umbrais, porque o anjo, pulou. Então, como ele pulou, o passar, ele pulou, ele saltou sobre Pessah, exatamente o nome da festa hebraica. Este é o significado etimológico da palavra, ok? Então, olha só, aí você já sabe uma outra curiosidade, porque daí nasceu então a mezuzá. E ao final então das 10 pragas, o povo sai do Egito. E Deus instituiu um dia para que essa data fosse comemorada pelas gerações, perpétua. Que dia é esse? É o dia 14 do mês de Nissan. Então a festa começa com o pôr do sol. Dia 14 de Nissan, no nosso calendário este ano de 2023, será dia 5 de abril. E ela terminará dia 12 de abril. É o último dia de Pessah. E o que se faz durante esse período? Qual é o costume? Como eles comemoram, Silvia? Os judeus, os hebreus, no mundo inteiro, não apenas em Israel, eles celebram esta festa. Por quê, gente? Essa festa é uma festa tão importante. É a saída, nós deixamos de ser escravos. Ela é comemorada pelas gerações. Então, as famílias se reúnem nas casas e se celebra o Seder. O que é o Seder? Significa
ordem, existe uma ordem de elementos, uma ordem de leitura que é feita. Se lê a Haggadah de Pessah, que é exatamente tudo isso que eu li para vocês, e eles fazem várias outras celebrações, não é? Com alimentos para se celebrar a Páscoa. Por quê? Porque hoje nós não temos mais o templo em Jerusalém, então os sacrifícios não se podem mais ser feitos. Então isso é fundamental na Páscoa judaica, e tem muitas coisas que se comem, mas o que não se come? Não se come durante este período, durante os 7 dias, os hebreus não comem nenhum tipo de alimento com farinha ou com fermento. Então, tudo que faz a massa crescer é retirada da sua alimentação. Portanto, o que se come é a famosa matzá. Silvia, o que é matzá? Matzá é aquele pão sem fermento, pão sem levedura, que não cresce, também conhecido como pão ázimo ou pão pobre. Então, durante uma semana, todo mundo come matzá de tudo quanto é jeito, com doce, faz sanduíche, faz lasanha, tudo isso com pão. Exatamente, porque não se pode comer farinha. A farinha foi retirada durante a festa porque o povo tinha pressa, o pão não cresceu, mas a farinha tem muita simbologia. E uma delas, dentro da tradição judaica, é o orgulho. Então foi retirado o orgulho do povo neste período, tira-se orgulho, as pessoas sabem que existe um Deus todo-poderoso que foi, na realidade, quem as libertou do Egito. Então a farinha tem toda essa simbologia dentro da tradição judaica. Muito bem, e então se celebra desta forma em todos os lares, se celebra a semana da Páscoa judaica. E esta Páscoa, que é a saída do povo do Egito, ela está impermeada na alma do povo judeu. Por quê? Você sabia que ao longo da história o povo judeu sofreu, não é, várias perseguições, vários momentos difíceis, por exemplo, como o Holocausto. E o povo hebreu tem uma frase muito bonita que eu gosto muito, que eles dizem assim: nós passamos Faraó, nós passaremos isso também. Olha só, isso ficou marcado, não é? Na alma deles. Então, em toda situação muito difícil, eles se lembram da saída do Egito. E o que significa sair do Egito? Significa liberdade. Nós não somos mais escravos. E a partir daquele momento, essa saída do Egito, ela mudaria a história do povo de Israel. Por quê? A partir daí, o povo começaria a se formar uma nação, as tribos, eles saíram em direção aonde? Em direção a Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Eles saíram em direção a Canaã. A Canaã seria a conquista da terra prometida, seria o assentamento. Para quê? Para que lá na frente pudesse haver a construção do primeiro templo de Salomão, do segundo templo do rei Herodes o Grande e toda a história que vocês já conhecem. Agora, vamos fazer uma pequena analogia, uma comparação entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Olha só, o que eles mataram, não é? O que tinha que ter no umbral da porta? O sangue do cordeiro. A Páscoa cristã, 9 de abril, domingo de Páscoa, se celebra a ressurreição de Cristo. O cordeiro, Jesus Cristo, para nós cristãos, é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se na Páscoa judaica, o povo de Israel, como nação, foi libertado da escravidão, da opressão, em rumo a uma terra prometida, a Páscoa cristã é a libertação espiritual. Nós não somos mais escravos. Não somos escravos dos vícios, das mentiras. Não somos escravos de nenhuma situação que nos subjugue. Nós somos livres. Livres somos. Por isso, esta festa da Páscoa, ela é tão importante e ela jamais vai mudar o seu princípio, que é de liberdade. Somos livres. E o povo hebreu, nesta noite, eles se reúnem nas casas e eles cantam uma música que entoa por gerações e gerações. E o significado da música é: o que mudou nesta noite? O que esta noite tem de diferente das demais noites? Balailaze, balailaze, mamishtane kola leilot. O que mudou de todas as outras noites? Mudou que a partir de hoje nós somos livres. Portanto, querido, que você seja livre em Deus, que você seja livre, que você tome posse da sua liberdade que foi conquistada ali na cruz do Calvário. Portanto, eu desejo a você, nessa analogia entre a festa de Pessah judaica e a Páscoa cristã, dentro de toda essa simbologia rica do Antigo e do Novo Testamento, eu desejo a você Hag Pesach Sameach, feliz
Páscoa. Somos livres. Shalom.